Olá, paz de Deus, ótima noite, uma excelente noite para todos. Hoje é dia 30 de novembro do ano de 2022, agora já no finalzinho da noite, mandando aqui esse vídeo com um texto, né, a respeito da... Estou escrevendo, na verdade, aqui, deixa eu... a respeito da forma que Deus fala, né? Porque Deus fala com todos nós. Deus fala contigo, fala comigo. Deus fala com a terra, Deus fala com as árvores, Deus fala com os animais, né? E muitas das vezes é em silêncio, não é, né? Muitas das vezes não há necessidade de Deus falar aos nossos ouvidos, né? Para as folhas mesmo, para as árvores, para os seres viventes, criação de Deus, os peixes, a baleia, o cachorro, o gato, né? Deus fala no sentimento deles, né? Deus se apresenta e eles sentem, né? E nós temos esse mesmo instinto, né? O instinto de sentir, de falar com Deus, de escutar Deus, de sentir o poder de Deus, de sentir a presença de Deus, de sentir a mensagem de Deus. Não há necessidade, às vezes, é claro que as pessoas têm uma necessidade maior. Se eu chamar alguém ali, oi, ela vai escutar, né? Ela não tem como falar assim, eu não escutei, a não sei que ela seja surda, né? Eu não, então, é uma forma que as pessoas têm uma melhor compreensão auditiva, né? É a forma de falada de Deus, né? Quando Deus se manifesta de uma forma falada, as pessoas elas compreendem melhor. Mas se nós ficarmos em comunhão, Deus ele fala dentro de nós, né? O poder de Deus é manifestado na nossa vida. A presença de Deus é manifestada, né? Basta a comunhão, basta ficarmos ali pronto, com os nossos ouvidos, ou melhor, com os nossos sentidos, né? É, preparados, né? Que Deus ele vai se manifestar de alguma forma e vai se comunicar conosco. A cachorra tá braba comigo. Braba não. Eu tô brabo com ela. Ela vem pra cá, ela faz uma zorra. E aí eu dou uns, pega nela, dou. E ela fica meio ali querendo vir. E eu já botei ela pra correr. Então, mas esse vídeo aqui vai ser bem breve, né? Então, eu esqueci de abaixar o volume ali da TV ali. Me atrapalha. Eu vou abaixar lá, só um instantinho. Deixa eu abaixar aquilo, porque aquilo ali atrapalha. Caiu aqui, né? Desculpa aí, gente. Acho que tá todo mundo bem, né? Não aconteceu nada não machucou. Não machucou, não bateu nenhum braço. Bom, é isso daí. Eu queria falar a respeito disso, né? Da forma. Escrevi aqui, coloquei algumas referências bíblicas, né? Um pequeno texto. Na verdade, isso é um texto de um texto enorme. Né? Um trecho de um texto enorme. Inclusive, estou colocando aí alguns livrinhos que eu desenvolvo. Na verdade, é em PDF, né? Eu não imprimi, mas depois que tiver tudo pronto, talvez eu vou imprimir, talvez eu vou publicar, talvez eu vou... Enfim, não sei o que eu vou fazer, mas esses livrinhos, eles, assim, ó, eu sou suspeito de falar, mas eles são bons. Na verdade, eu estou organizando tudo, né? Fazendo uma revisão, acrescentando alguma coisa, tirando outras coisas, né? E depois eu vou publicar em PDF.
algumas coisas, né? Tanto de cunho espiritual, das coisas de Deus, como de outros ramos também, que é a minha área de trabalho. E, e aproveitando esses dias estão bem tranquilos, né? Bem devagar, mas Deus vem operando. Hoje mesmo Deus operou um milagre aqui comigo, né? Que eu não vou falar agora, deixar. Ainda estou aguardando outras coisas, mas a parte que eu precisava de hoje, né? No último momento, aí lá começou a latição. No último momento, Deus apareceu, né? Aí agora precisava acrescentar, precisava de, né? Tá em andamento, né? Amanhã deve concluir ou não, né? Mas eu acredito que Deus vai preparar, né? Então, de dias assim difíceis, hein? Foram uns dias bem difíceis. Esse mês de novembro foi, o mês de outubro também foi ruim, foi bem ruim. Mas o mês de novembro bateu recorde. Mês difícil, difícil, difícil. Mas graças a Deus estou de pé, tô aqui, tô de cabeça erguida, né? Diante de luta mesmo, de luta, né? De luta, calúnia, tudo que. E eu contente, né? Eu tô contente, feliz, porque Deus, mais uma vez, apareceu na minha vida, está aparecendo na minha vida, né? E as palavras que Deus deu para mim, se cumprindo, Deus deu palavra até na minha boca, né? Até na minha boca. Outro dia eu não sei que vídeo foi que eu fiz, não sei. Mas eu falei, esse Deus vai aparecer em um determinado lugar. E não apareceu, né? Apareceu lá, né? Eu acho que tem coisas, situações que Deus, ele toma frente, né? Na vida nossa, em todas as vidas das pessoas, daqueles que amam a Deus, porque tudo prospera para aqueles que amam a Deus, né? Então, às vezes Deus toma frente, né? E as pessoas precisam interpretar isso, né? Saber interpretar quando Deus ele está tomando a frente, quando Deus ele está tomando os caminhos, né? Para uma justiça, para justiça até para mesmo para alguma coisa contra determinada pessoa, né? Mas Deus ele toma os caminhos, e quando ele toma os caminhos, né? Aí daquele que se atravessa no caminho de Deus, né? Então, às vezes as pessoas, né? Eu acredito que parte de uma coisa do inimigo, sabe? Algumas pessoas contrariar o querer de Deus, né? Fica colocando outras ideias, outras palavras, é que eu não quero falar já diretamente, né, para não fermentar o conflito, né? Mas Deus ele eu vou assim ser um pouquinho mais claro, né? Porque negócio de coisa mal falada não dá certo não. Lógico, não vou falar exatamente o que é, mas não vou. Há um tempo algo aconteceu na minha vida. Algo aconteceu difícil, algo muito difícil, né? E eu tive culpa. Tive culpa. A culpa foi minha, né? Eu fui culpado, né? Mas Deus sabe, o Senhor conhece eu mais do que qualquer uma pessoa conhece, e mais do que eu mesmo me conheço, né? Eu me arrependi. Eu me arrependi, me retratei, né? E busquei forças em Deus para resolver as minhas questões. Busquei força e o Senhor me deu. Deus foi me dando as condições e me dá até o dia de hoje. As coisas estão, né, acontecendo, né? Deus. Então, diante desse grande problema da minha vida, do lado de um determinado lado, aquilo ali, se fosse o diabo me batendo, me açoitando, talvez seria mais fácil, porque eu ia levantar a mão contra ele, a mão espiritual, não é a mão da carne, como é que eu vou bater no diabo com a mão da carne? Não tem como. Mão de carne, né? Não tem como.
né? Mas simbolicamente dizendo, eu ia pegar, eu ia dar nele, né? Mas eu estava lutando com coisas sensíveis, né? Era uma parte sensível, não tinha como eu pegar e lutar e ser claro. Não ia conseguir. Então, enfim, passei um processo difícil, amargo, passei um processo. E nesse processo, nasceu uma narrativa de que uma determinada narrativa, e essa narrativa foi sustentando, e aquilo só veio a me prejudicar, né? Me prejudicou de todas as formas possíveis. E aí Deus apareceu nesse caminho, Deus apareceu, mostrou o querer dele, foi fazendo, foi operando, foi, né, colocando as coisas no lugar e colocando o querer dele publicamente, né, aos ouvidos de todos. Enfim, porém, aquele outro lado continuou com as mesmas coisas, continua e continua, né? Bem menos, graças a Deus, do que era no passado, mas continua. E aí o que acontece? Atrás de gente, para latir. O que acontece? Deus, ele já deixou claro, né? As pessoas começaram a lutar contra Deus, lutar contra. E assim, às vezes a gente tem que avaliar as coisas, né? Porque às vezes as pessoas estão ali no sentimento humano, porque espiritual não é. Espiritual já deveria ter a sensibilidade de ver que não é a vontade de Deus, não é Deus que está naquele modus operandi. Não é Deus, não, de jeito nenhum. Então, humanamente, talvez teria se, poxa, vamos fazer alguma coisa para essa pessoa. E criou-se um modus operandi que aí eu digo que eu afirmo, isso aí não é Deus, não. Né? Então, mas deveria ter observado, né? Poxa, nós estamos fazendo errado. Não, nós estamos fazendo errado. O Senhor está mostrando, está sinalizando que nós estamos fazendo errado. E não foi assim que aconteceu. Né? É tão chato ficar falando disso, sabe? É chato. Mas precisa. Né? Precisa. Às vezes precisa. E aí o que acontece? Deus foi mostrando. Sabe por que Deus foi mostrando? Porque Deus tomou a frente da causa. Deus tomou a frente. Eu não sou melhor que ninguém, não sou nada. Na verdade, eu não sou nem merecedor. Eu não sou merecedor do que Deus faz para mim. Né? Tem pessoas aí nessa terra que têm merecimento. Talvez, porque eles têm erros também, né? Mas têm merecimento, talvez mais do que eu. Né? Eu não posso dar certeza, porque o coração dos outros só Deus conhece. Né? Mas, ao meu ver, aí ó, começou. Ao meu ver, Deus tem pessoas que conhecem, que têm merecimento mais do que eu, muito mais. Né? Então, a coisa ficou continuando. Aí chega uma hora que Deus começa e Deus foi sinalizando de diversas formas. As pessoas, ao invés de pegar, poxa vida, olha que maravilha, né? Eu estava errado. Assim como eu reconheço os meus erros, né? Poxa, eu estava errado. Eu acho que não era esse caminho aí, né? Mas Deus tomou ali um caminho. Poxa, será que eu agora, como um espiritual, pelo menos a pessoa, né? Estou falando das outras pessoas, como espiritual, será que eu não devo, né? Retroceder nesse assunto aí e buscar a paz, buscar a fraternidade? É interessante isso, né, gente? Que eu acho que pra gente ser cristão, rapaz, se chegar alguém agora aqui dessas pessoas dentro da minha casa, ele sem me. Olha, Deus conhece meu coração, gente. Sabe o que sai aqui de dentro. Né? Mas aqui entra, sobe pra dentro. Se não tiver jantado, nós faz uma janta aí. Né? Come, rapaz. Nós come, nós senta, conversa, bate papo. E se a coisa foi
melhorando, hoje daqui uns tempo é capaz da gente ser grandes amigos. De verdade mesmo, eu tô falando de verdade. Né? De verdade, lá dentro do meu coração isso daí. Né? Agora, essas pessoas parecem que não são assim. Né? Fica ali. Tem uma coisa ali que me perdoem. Mas no processo de Deus não. Né? Eu acho que precisa, isso que eu estou falando aqui, servir como um alerta. Como um alerta, olha, tem coisas que eu faço. Hoje mesmo eu fiquei bravo com essa cachorra, tão bravo que eu saí com um pedaço de. Aqui, com esse negócio de plástico aqui. Negócio de. Canaleta. Levinha, nem dói. Eu saí pra dar nela. Isso não procede de Deus. Eu fiquei tão brabo com ela. Já o dia inteiro fiquei brabo com ela. O dia inteiro, isso aí. Né? Então, saí pra pegar, que ela pegou coisa ali e saiu arrastando aí, ó, na chuva ainda. Depois eu fico rindo à toa. Mas na hora a gente fica irritado. Porque daqui a pouco ela vai me dar um prejuízo enorme aqui. Então, eu preciso ainda fazer um portãozinho ali para separar, para não deixar ela vir aqui embaixo, né? Então, mas ainda não dá, eu preciso comprar essas madeiras, preciso fazer, eu mesmo vou fazer, né? Então, estou fazendo outras coisas, não dá para mexer com isso aí agora. Depois que eu terminar, eu vou subir, aí tem as coisas da casa, tudo, muita coisa para arrumar, não sei o que, mas primeiro é aqui. Primeiro eu estou concentrado aqui, nas coisas daqui. Né? Então, o que acontece? Eu até coloquei provisoriamente, enquanto não instalo os vidros, né? Coloquei aqui para fechar aqui essa parte. Né? Provisório, tá inclinado ali na parede ali. Né? Já tem uma melhorada maravilhosa. Aí depois vai vir outra faixa que vai fabricar, né? Tá fabricando. 50 centímetros para dar o espaço. Ela vai ficar aqui, na verdade, né? No canto, de 50 centímetros aqui, depois essas duas ali, e depois vai vir mais uma inteira no trilho, né? Que vai fechar, onde vai entrar ali a porta, né? Acho que é 2,30 e pouco, 2 metros e pouco, 2 metros e pouco. O espaço do carro, né? Entrar. Aí depois que fazer, pelo menos na hora que fechar aqui, ó. Aí já vou entrar com a parede de drywall. Que vai fechar essa. Vai fechar a parede de drywall, vai fechar aqui. Aí tem uma paredinha aqui ainda, né? Uma parede. E vai ter a porta de correr aqui também de vidro. Né? Pra fechar essa salinha, mini sala aqui. Né? Que, às vezes precisa atender cliente aqui. Né? Às vezes uns assuntos precisa fechar. Precisa deixar fechado, né? Pelo menos na hora que tem cliente. Na hora que não tem, não precisa. Então, as pessoas deveriam ter uma sensibilidade espiritual. Falar assim, poxa, Deus está nesse assunto aí. É melhor ficar em paz nisso daí. É melhor mudar o meu proceder. Eu acho que está errado. Está errado. Porque, sinceramente, eu não sei, às vezes, o que essas pessoas querem. Né? Porque... Meu Deus do céu, agora não tenho como vir bater asa e voar, não tenho condição de ser um anjo, um santo a esse ponto, um anjo do céu, não tenho condição. Eu não tenho condição, eu tenho erros, eu tenho falhas. Tem muitas coisas para me acertar, mas isso está entre eu e Deus, Isso está entre eu e Deus. Agora as pessoas não podem pegar os fuxicos daí, se é que é isso, sei lá o que é, o fuxico dali, ou não sei o que dali, e sair dizendo que é verdade, eu atesto, é isso mesmo. Nós vamos consertar isso daí. Opa, peraí, tá errado isso aí, ué. Sabe lá a veracidade disso tudo? Né? Então, eu penso que... Poxa, bateria. Eu penso que as pessoas... Que há uma falta de, sei lá, de sabedoria desse povo aí, sabedoria espiritual. Né? Então... Deus ele vai se manifestando, né? E até onde Deus vai se manifestar, né? Às vezes eu fico assim, poxa, mas Deus é bom mesmo comigo, né? Porque o Senhor está tomando conta mesmo do assunto. O Senhor está tomando conta. E Deus colocou na minha boca. Eu falei, Deus vai aparecer, vai mandar alguém,
Mandou. E vai mandar de novo se precisar. Vai. Né? Hoje eu estava numa conversa aqui com Deus, Senhor, né? Ué, o Senhor tomou os caminhos, acho que minutos depois. Tem poder em mim? Não tem não, gente. Só tem sinceridade com Deus, franqueza, né? Eu não tenho condição. Eu não tenho condição de nada. Não tenho condição de chegar aqui e falar assim, chama Deus aí, meu Deus do céu, só Deus sabe. Eu não tenho condição. Né? Mas às vezes a gente, na nossa franqueza, na nossa sinceridade com Deus, Deus se mostra presente. Né? E é isso que nós precisamos ter, que todos devem ter. Né? Para que possa, né, ter essa condição aí do texto que eu escrevi aí, ó, do que está escrito, de falar com Deus, de ouvir Deus, de sentir Deus, né? Para que nós possamos ter essa sensibilidade espiritual, é preciso, né, que você tenha essas virtudes, as virtudes de comunhão com Deus, as virtudes da sinceridade consigo mesmo. Você tem que ser sincero. Né? Agora vai chegar alguém aqui para mim e vai perguntar, você é fiel a Deus? Olha, dentro da minha simplicidade, dentro do meu entender, eu sou fiel a Deus, porque eu nunca neguei Deus. Né? Já cheguei em situações extremas da minha vida. Eu acho que a gente fica em situação extrema, eu acho que quase todo dia. Não, quase todo dia não vou dizer não. Mas de quando em quando a gente fica em situação extrema. Né? Então eu já fiquei muitas vezes em situação extrema assim. Eu nunca virei proferir, ó, Deus não está na minha vida. Não, não é nem isso, porque negar Deus não é isso não. Não. Negar Deus é você não falar assim, eu não quero saber mais de Deus. Não acredito mais em Deus. Eu não confio mais em Deus. Isso para mim é negar. Aí sim é negar. Agora você está abatido e às vezes até se sentindo só, abandonado por Deus, eu acho que isso não é negar Deus. Né? Isso é um estado de uma fraqueza. Você está no fraqueza de Jesus Cristo. Estava lá no Gólgota. Ele falou assim, Senhor, por que tu me abandona? Por que tu me abandonaste? Ele disse lá, ele é o Filho de Deus. Ele disse. Agora, uma vez eu estava falando essas coisas junto de uns irmãos, mas no bom sentido, né? Aquele irmão de muito respeito, eu tenho muito respeito por ele. Né? Ele quase me bateu. Eu falei, não, mas é o que eu acho. Eu peguei e me calei. Falei, não, ele pensa assim, ele disse que não. Ele respeita o pensamento dele, a forma que ele enxerga, né? E a minha forma que eu enxergo é que Jesus, ele, naquele momento, ele duvidou um pouco não sei qual foi o grau de dúvida dele em relação a Deus, mas a boca dele proferiu. Né? Por que tu me abandonou? Ele afirmou, por que tu me abandonou? Né? Então, houve uma fraqueza nele. E nós lá também, fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. Então, nós podemos até nos sentir só e abandonados por um instante por Deus. Agora, você pegar e falar assim, Deus me abandonou, eu não quero mais saber de Deus. Aí é você negar a Deus. Né? Isso aí jamais. Porque Deus fez a terra, o céu, fez nós, né? E nos chamou. Ele chamou nós, foi para viver espiritualmente. A carne aqui, o Senhor mandou a gente renunciar a ela. Né? Então, se a nossa carne se a gente tiver que passar por processos aí, felizmente vamos passar, É duro, é um cálice amargo, difícil. Só Deus para sustentar nós. Porque na hora que você vê muitos, por exemplo, que tem criança pequena, que tem não sei o que, você vê seu filho, sua mulher, sua família num processo difícil ali, sem poder comer, sem poder morar, sem poder. Aí é duro. É duro, mas vai agora negar a Deus? Então eu passei os meus processos. E passo, né? Eu vou passar mais provavelmente, né? Porque a vida é isso daí, não tem essa, servo de Deus, agora tem que andar de carrão, tem que andar de casa. Nada, rapaz. Para com isso. Para com isso.
Chega de papo furado, né? Deus pode abençoar, tem condição de abençoar. Normalmente ele abençoa, né? Mas às vezes as pessoas abençoam tanto que às vezes as pessoas estão lá em cima, no topo, esquece de servir a Deus, diz que serve. Ah, porque eu vou pro culto, bota a pastinha aqui, véuzinho, e serve, mas não, né? Então, muitos processos eu devo passar ainda na minha vida. Muitos. Ou não vou, se o senhor me recolher, eu não vou também. E se eu voltar também hoje ou amanhã, não vou passar processo mais nenhum. Né? Mas provavelmente eu vou passar alguns, né? Alguns processos. Agora, esses processos não podem me levar a negar a Deus. Né? A gente tem que. Essa é a submissão. Submissão é essa. Você se submisso nesse sentido. Poxa, eu tenho uma missão agora aqui, né? Na comunhão, eu tenho uma missão a fazer, né? Eu nem posso, eu não tenho nem condição, mas eu vou lá fazer. Né? Nesse sentido. Agora a submissão, agora decide aí, faz o que quer e agora vem, você tem que pegar e a minha boca tem que ser sua boca, tem que estar o que eu digo aqui tem que estar na sua boca. Para aí, não. Não vem fazer coisa errada aí, contrária não, e dizer que eu tenho que repetir, não repito não, hein? Não repito não. Oxi. Não. Não repito não. Agora tem que negar o pão para o pobre, vai negar sozinho. Eu não. Então é mais ou menos isso. E isso, né, as pessoas com essa postura, ela consegue ter uma intimidade com Deus. Eu tenho minha intimidade com Deus. Se eu falar que eu não tenho, é mentira. Mas tem momentos que eu me sinto só, tem. Jesus sentiu só, eu não vou sentir. Tem momento que eu me sinto só. Tem momento que eu sento, né? E dá vontade de chorar. Falo, Senhor, o que aconteceu, Senhor? Não te sinto. Não estou te sentindo. Não é sentir no sentido de não estou sentindo Deus. Não é isso. É tipo assim, não sinto Deus presente naquele momento, naquela dificuldade, naquele assunto. Às vezes parece que eu estou sozinho, não tenho uma resposta de Deus, não tenho uma providência naquele momento de Deus. Entendeu? Então aí às vezes a gente se sente só. Acho que foi mais ou menos o que Jesus sentiu, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Então a gente se sente abatido, né? A gente fica abatido. E eu acho que todo mundo fica assim, né? Todos. Só que aí negar a Deus acabou. Negar a Deus acabou. Então precisamos ter essa intimidade com Deus, né? Mas para ter intimidade, esse tipo de intimidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o nosso coração. Nosso coração tem que sair um pouco das doutrinas, da lei, sabe? Tem. Porque se a gente vive ali focado só naquilo ali, doutrina, lei, cooperador, ancião, já é só naquela visão, sabe? Jesus Cristo passa a ser ninguém. Ele passa a ser ninguém. Quem manda ali, o Deus ali virou, o líder virou João, José, Pedro, o ancião, o pastor, o bispo. Esses daí vira Deus. Então a gente tem que começar a mudar um pouco o nosso coração, né? Começar a buscar ter um coração bom, um coração de Deus, né? Um coração de Jesus, né? Tapar um pouco os nossos olhos para a doutrina, saber o momento de tapar os olhos para a doutrina, né? A doutrina não pode ser maior do que o amor, ela não pode ser maior do que Jesus, né? Não pode ser. Se aplaca a doutrina, o ancião, o bispo, o pastor, enfim, a começar a ter mais importância do que Jesus, do que Deus, amigo.
rever o assunto aí, porque tem alguma coisa errada. Né? Deus seja louvado.